Estamos chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, já pedindo aí para você se inscrever, deixar aquele like e vamos falar de futebol. Bora falar mais uma vez aqui de futebol internacional, futebol lá do velho continente da Europa, chegando aí já na sua reta final. Neste final de semana agora acontece a última rodada da La Liga Espanhola, o Campeonato Espanhol, que já está decidido aí há bastante tempo, né? O Real Madrid campeão mais uma vez aí da La Liga Espanhola. O Real Madrid, que é o maior campeão espanhol, é o maior campeão da história da Champions e tem a oportunidade de conquistar a sua 15ª taça de Champions League no outro final de semana, dia 1º de junho, a decisão lá em Wembley, na Inglaterra, entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Mas na semana que vem a gente vai fazer vídeo aqui falando bastante aí da preparação aí de Dortmund e Real Madrid para essa grande decisão que vai fechar por completo a temporada 2023-2024 do futebol europeu. Esse vídeo aqui é para falar do Barcelona, que teve uma temporada deprimente, parou nas quartas de final da Champions, perdeu o título espanhol para o Barcelona. Aliás, o Barcelona perdeu o título espanhol para o Real Madrid com várias rodadas de antecedência, não foi para lugar nenhum na Copa do Rei, foi muito mal também na Supercopa da Espanha. Enfim, foi uma temporada horrorosa do Barcelona, que é um gigante do futebol europeu, né? E fica a expectativa aí para quem é fã do Barcelona, para quem torce pro Barcelona, que ele possa bater de frente com as grandes potências aí do futebol europeu sempre que começam as temporadas. E essa temporada, nem no espanhol, o Barcelona não conseguiu absolutamente nada, teve que se contentar só com o vice-campeonato, nem com a vaga aí para a próxima edição de Liga dos Campeões da Europa, que, convenhamos, para a história do Barcelona é extremamente pouco. E ontem foi noticiado que na próxima temporada Xavi Hernández não será mais o técnico do Barcelona. Ele falou, né, deu rumores aí nas últimas semanas que ele sairia, depois voltou atrás, deu a entender que ficaria. O certo é que ontem o presidente da equipe catalã, Joan Laporta, veio a público e noticiou que no próximo final de semana, no qual o Barcelona se despede do Campeonato Espanhol jogando contra o Sevilla, vai ser a última partida aí do Xavi como técnico do Barcelona. Ele que é um ídolo histórico, né, do Barça, ganhou absolutamente tudo com a equipe catalã como jogador, tá na história aí ao lado de Messi, ao lado de Iniesta, enfim, como os grandes jogadores da história do Barcelona. É um ídolo do futebol espanhol, né? Vale frisar que ele era um dos grandes destaques daquela equipe campeã do mundo lá, a seleção da Espanha em 2010, na África do Sul, batendo a Holanda na grande decisão com gol do seu companheiro Iniesta, né? Enfim. Mas como técnico, deixou muito a desejar, principalmente nessa primeira experiência que ele teve, né? Como técnico aí do Barcelona, foi a segunda temporada dele, um pouco mais de 2 anos, um total de 141 jogos. Esse jogo que ele vai fazer agora no final de semana contra o Sevilla vai completar aí 142 jogos como técnico do Barcelona, um aproveitamento de um pouco mais de 68%. Mas, no geral, deixou muito a desejar. Se comentou lá no início da carreira dele que ele seria um possível sucessor do Pep Guardiola. O certo é que o Xavi, que foi um grande jogador, um dos melhores da história na sua posição, vai ter que comer muito arroz com feijão aí para chegar pelo menos ali no calcanhar de Pep Guardiola, que esse sim é um dos maiores disparado aí da história como técnico de futebol. O Xavi, como jogador, excepcional. Como técnico, precisa muito ainda a se provar para mostrar que tem condições de entrar aí no hall dos grandes treinadores do futebol mundial. Na temporada passada, ele até conseguiu, né, dar um campeonato espanhol para o Barcelona, uma Supercopa da Espanha, fazendo aquela final lá, vencendo muito bem a equipe do Real Madrid na final. Teve aquela goleada no Santiago Bernabéu por cima do Real por 4-0, isso na temporada passada. Na Europa, na Champions, foi desastroso, né? Terminou em terceiro no seu grupo, teve que se contentar naquela ocasião apenas com uma vaga para a Europa League. Na Europa League, parou no United, na fase mata-mata. Na temporada atual, conseguiu pela primeira vez pós-era Messi, vale frisar que desde que o Messi saiu do Barcelona, nas 2 temporadas seguintes, o Barcelona sempre parou na fase de classificação e somente nesta temporada conseguiu avançar para as oitavas, eliminou a Napoli e parou nas quartas de final para o Paris Saint-Germain de forma bem bizonha, né? Conseguiu fazer o mais difícil, que foi vencer o PSG em Paris, e conseguiu ser eliminado no Camp Nou. E olha que saiu na frente do marcador. Teve a expulsão lá
do Araújo, enfim, que acabou comprometendo. No final das contas, o Barça conseguiu ser eliminado para o PSG dentro de casa depois de ter vencido o primeiro jogo na França pelo placar de 3-2, né? Aliás, 2-0, 2-1. O certo é que venceu, não me recordo agora ao certo qual foi o placar de fato, mas o certo é que o Barcelona venceu na França, o Paris Saint-Germain, com grande destaque individual para o Rafinha, e acaba perdendo a classificação jogando em casa, na Espanha, no jogo da volta. Enfim, o certo é que nessa temporada o Barcelona não ganhou absolutamente nada, nem Supercopa da Espanha, nem Copa do Rei, perdeu o Campeonato Espanhol com várias rodadas de antecedência para o seu arquirrival o Real Madrid, e na Champions League parou nas quartas de final para a equipe do Paris Saint-Germain. Então um trabalho bem instável. Pelo elenco que tinha em mãos, não dá para dizer que a nível europeu é o mesmo nível do Real Madrid, que é o grande rival da Espanha do Barcelona, o mesmo nível do Manchester City. Até se for para comparar com o Bayern de Munique, na minha visão, o elenco do Barcelona é inferior. Mas, na minha opinião, dava para o Xavi, como treinador, entregar mais aí com essa equipe aí do Barcelona. Foi muito questionado também pelas pouquíssimas oportunidades que ele deu para o brasileiro Vitor Roque, não conseguiu se firmar com o Xavi. Enfim, o certo é que entre disse e me disse, vai sair, vai ficar. Ontem, por meio aí do próprio presidente Juan Laporta, veio o anúncio oficial que Xavi Hernandes não será mais técnico do Barcelona a partir da próxima temporada, e a imprensa espanhola confirma aí que o Barcelona vai contratar para o seu lugar o Hans Flick, o alemão, que já comandou a seleção da Alemanha, já foi técnico do Bayern de Munique, campeão da Champions, campeão da Bundesliga em 2020, temporada 19-20, com o Bayern de Munique, comandou já a seleção alemã. Enfim, ele vai ser o sucessor, Hans Flick, o alemão Hans Flick vai ser o sucessor aí do Xavi Hernandes a partir da próxima temporada no comando técnico do Barcelona. Se comentou também sobre as divergências, né, do Xavi com o Laporta. Ele falou em entrevistas recentes aí da dívida milionária, né? Inclusive o jornal britânico, o The Athletic, confirmou aí que a dívida do Barcelona gira em torno aí de cerca de 130 milhões de euros. Enfim, é uma dívida estratosférica, e o próprio Xavi, em entrevista recente, falou que em cima de tudo isso seria bem difícil para o Barcelona montar um time competitivo, pensar em boas contratações para que pudesse proporcionar ao Barcelona a chance de disputar de igual para igual com seus principais rivais da Europa, Real Madrid na Espanha, e com os grandes rivais a nível europeu, imaginando aí uma boa campanha na Champions League na próxima temporada. Segundo informações, isso acabou irritando o presidente Laporta. Enfim, o certo é que ontem, de forma oficial, foi confirmado que a partir da próxima temporada, Xavi Hernandes não será mais técnico do Barcelona, depois de um pouco mais de 2 anos, né, como eu acabei de falar no início, 142 jogos no total, aproveitamento de um pouco mais de 68%. No geral, aí, uma passagem mediana na minha visão. Como eu falei anteriormente, repito, na minha opinião, dava para ele entregar um pouco mais. Na temporada passada faturou a Supercopa da Espanha, faturou a La Liga Espanhola, mas se tratando de Barcelona, na minha modesta opinião, aí dava para ele entregar um pouquinho mais aí como treinador do Barcelona. Agora fica a expectativa para a gente ver qual será o destino aí do Xavi na próxima temporada. Será que ele se mantém no futebol europeu? Vai conseguir uma outra equipe aí ou vai para outro mercado? Como é que vai ser o desempenho do Xavi como treinador pós-Barcelona? E o Hansi Flick vai vingar como técnico do Barcelona? Ele que já deu muito certo como treinador do Bayern de Munique, será que ele consegue recuperar a hegemonia do Barcelona, que perdeu há bastante tempo, né? Faz tempo que o Barcelona é um mero coadjuvante no cenário europeu. Até faturou aí o Campeonato Espanhol da temporada passada, como eu acabei de lembrar, mas por toda a história, né, toda a tradição, peso de camisa do Barcelona, se contentar com apenas Supercopa da Espanha e Campeonato Espanhol é muito pouco, né? O torcedor, para quem é fã ao redor do mundo aí do Barça, para quem gosta de acompanhar essa equipe, no caso o Barcelona, espera uma equipe protagonista no cenário europeu, né, brigando com as principais forças na Champions League. E desde que o Messi saiu, isso nunca mais aconteceu. Basta ver aí se a partir da próxima temporada, sem o Xavi e
com o Hansi Flick, o Barcelona vai conseguir recuperar a sua hegemonia no cenário europeu. É aguardar para ver.